Meus irmãos, queria falar com a igreja hoje. Nós terminamos na última vez sobre a primeira carta de João, né? Eu sei que tem a segunda e a terceira, mas eu estou com um cargo no meu coração de compartilhar com vocês algo que Deus tem, pela palavra dele, tem me alertado na minha vida pessoal, na minha necessidade de observar toda a palavra, obviamente, né? Mas em algo específico nesse texto que eu quero falar com os irmãos, o título é Como Devemos Viver Neste Mundo. Isso nós já temos que perguntar que existem mais de uma maneira de viver nesse mundo. A certa e a errada, ou a bíblica e a mundana, e a ímpia. E Deus aponta isso, Deus mostra isso para nós. O Leandro leu esse texto de Filipenses, também lá no capítulo 1, verso 27, Paulo fala para nós vivermos de modo digno da vocação que fomos chamados. Efésios também, Paulo vai repetir essa mesma verdade. Viver. 1 João mesmo que nós estudamos fala que nós devemos andar como ele andou, ou seja, viver de acordo com o que Cristo viveu, com o que ele nos ensina. O cristianismo não é um conjunto de regras para você observar, para nós acharmos bonito e virmos aqui discutir, ouvir e continuar vivendo do nosso jeito. Ela tem implicações para a nossa vida, é uma cosmovisão diferente, é uma visão de vida diferente, porque Deus trabalha no nosso coração, muda as nossas vontades, os nossos desejos, a nossa mente. Isso tem que refletir na nossa vida, tem que estar refletindo na nossa vida diariamente. Não é normal nós, ao longo da caminhada cristã, apenas adquirimos conhecimento. Isso, aliás, isso é péssimo. Se for só o conhecimento, isso é péssimo. Nós precisamos, pela graça de Deus, ir vivendo mais de acordo com o que Cristo nos ensina, com como Cristo viveu, e Ele mesmo nos capacita a isso. E se tem uma coisa, meus irmãos, que nenhum de nós vai poder reclamar, quer dizer, de nada nós podemos reclamar, mas falando assim Senhor, o Senhor não me deu tempo. O Senhor não me deu tempo, eu não tive tempo. Uns têm mais dinheiro que outros, uns podem ter mais saúde que outros, mas tempo todo mundo tem igual. E a forma de viver corretamente implica na sabedoria de usarmos o nosso tempo, as oportunidades que Deus nos deu para vivermos de acordo com a palavra dele. Então ninguém de nós vai poder falar, mas aquele irmão lá, o Jonathan Edwards, teve mais tempo que eu. Paulo teve mais tempo que eu. Não teve. Ele aproveitou mais o tempo que Deus deu para ele. Ele, pela graça de Deus, ele respondeu mais ao chamado de Deus. E só a título de curiosidade, Solano Portela, ele escreveu uma vez alguma coisa sobre isso, só a título de introdução. Ele diz assim, imagine um banco que acredita na sua conta R$ 86.400 à meia-noite, logo na virada de um dia para o outro. Todo dia R$ 86.400 na sua conta. Você tem todo esse dinheiro para gastar, mas no fim do dia a conta é zerada. O saldo não passa para o dia seguinte, você não vai acumular. O que você faria? Deixaria o dinheiro no banco ou iria à boca do caixa e retiraria até o último centavo assim que o banco abrisse? E ele diz, acontece que esse banco existe. Todos os habitantes do planeta têm essa conta, mas o crédito é feito a cada dia em segundos. Você tem diariamente 86.400 segundos para usar a cada 24 horas e o saldo não é transferido para o dia seguinte. Ricos, pobres, americanos, brasileiros, europeus, árabes, eslavos, asiáticos, todas as pessoas de todas as nacionalidades e todas as classes sociais têm exatamente a mesma quantidade de tempo, dia após dia, para as atividades da vida. E não é uma conta especial. A conta não admite ir além do saldo. O único investimento válido é aquele que é produtivo para a sua vida de alguma forma. E ele conclui, você tem que aplicar esses segundos em algo que valha alguma coisa, que faça diferença em sua vida. E você também, nessa conta, não pode tomar emprestado de outra pessoa. Essa é a exortação que ele... Todos nós temos 86.400 segundos, todos os dias. E se você desperdiçou isso num dia, você não zerou essa conta. Se você usou isso mal usado, zerou essa conta.
e Deus vai dando-nos diariamente esse tempo para nós vivermos. E aí entra como que nós temos usado esse tempo e as oportunidades que surgem dentro desse tempo como cristãos. Eu queria falar um pouco sobre o texto de Efésios, capítulo 5. Queria que os irmãos abrissem. Efésios, capítulo 5, dos versos 15 ao 17. Diz assim a palavra de Deus para todos nós: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Vamos orar. Senhor, nós lemos a Tua palavra, ela é viva, ela é inspirada, e ela nos confronta, ela nos exorta, ela nos consola, ela, de certa forma, nos fere, Senhor, para nos curar. O Senhor usa a Sua palavra para nos edificar, e é isso que nós pedimos, que eu peço para a minha própria vida e para a vida de cada um que está aqui e daqueles que também vão ouvir essa mensagem, Senhor, para que nós possamos, pela Tua graça, ver prudentemente como nós temos vivido, Senhor. Se nós temos sido nécios ou sábios, se nós temos aproveitado o tempo, as oportunidades, ou se nós estamos negligenciando isso diante do Senhor. Faça isso nas nossas vidas, que o Teu Espírito Santo frutifique essa verdade da Tua palavra nos nossos corações. Pedimos isso em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Meus irmãos, Paulo começa esse texto que eu li falando portanto, então tem uma implicação nisso daí. A implicação ela é tanto imediata, anterior, quanto desde o começo da carta. Eu não quero trabalhar todos os capítulos anteriores aqui, mas o que traz o fundamento para essa verdade, meus irmãos, está lá no capítulo 1 da carta de Paulo aos Efésios. No capítulo 1, quando Paulo escreve essa carta a cristãos. E ele diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Depois ele vai descrever aqui o que Cristo fez. Ele vai bendizer a Deus pelo que foi feito por nós na pessoa de Cristo. Mas essa ênfase que eu queria dar aqui para nós está aqui aos santos que vivem em Éfeso. A santidade, o fato de nós sermos santos, se você é um cristão, se eu sou um cristão, você é santo e eu sou santo. Aí você pensa, não, mas quem sou eu para falar que eu sou santo? Porque nós temos uma visão de que o santo é o que nunca erra, é o que é canonizado, o que é perfeito. Não é essa. A expressão daqui é separados. Aqueles que foram separados por Deus para viver de forma diferente nesse mundo. Aqueles que Deus elegeu, aqueles que Deus separou por sua graça para viver uma vida diferente em meio à sociedade. Então, se você foi alcançado pela graça, você é um santo. E como um separado, nós precisamos caminhar nessa santificação para cada vez mais viver dentro desse chamado. Santos, então, é separado. Então, você e eu, biblicamente, somos santos. Nós somos separados por Deus para viver neste mundo, não separados geograficamente, né? Deus mesmo diz para que não nos tire do mundo, mas que nos livre do mal, mas para nós termos uma vida diferente, um viver diferente, não apenas moralmente diferente, não apenas costumes diferentes, mas uma vida diferente. Um novo desejo. Eu falei que a fé cristã, ela muda a nossa vontade, ela muda as nossas emoções, ela redime as nossas emoções, ela muda a nossa forma de pensar, ela muda todo o nosso ser. Então não é questão de costume. O que Paulo está nos ensinando, vocês foram separados por Deus e vocês devem viver dessa forma. Não apenas proclamem isso, mas vivam isso. Então a base de toda a carta de Efésios e de todo o cristianismo parte desse pressuposto. Deus os separou para uma vida diferente. Testemunhar a glória de Deus, viver para a glória de Deus, expressar a bondade de Deus, o evangelho de Deus, porque Deus fez isso já na cruz. Isso é uma realidade. Depois, no capítulo 2, Paulo fala que ele nos deu vida, nós estávamos mortos
Porque ele diz aqui, para que vocês não andem mais no curso desse mundo. Ou seja, Deus nos separou do curso desse mundo. O mundo tem um curso, ele tem uma correnteza que está levando para a perdição. Quando a Bíblia diz esse mundo jaz do maligno, está dizendo que esse mundo está adormecido num bote inflável, sendo guiado para a perdição. E acha que está gostoso ali dentro. Mas não vê o fim que o espera. Então Paulo está falando, vocês foram separados disso. Vocês não vivem mais no curso do mundo. Deus deu vida para vocês. Então Paulo vem trabalhando isso ao longo do tempo. Isso é graça de Deus, não é obras. Ninguém quis fazer isso e ninguém nem desejava isso e não tinha nem condições. Mas Deus deu vida pela misericórdia de Deus, pela bondade de Deus. Então Paulo vem trabalhando, como de costume nas cartas dele, sempre a primeira parte é uma parte bem doutrinária, que tem implicações práticas, não é parte teórica, é parte doutrinária. É o fundamento para nos levarmos à prática. Aquilo que eu falei, se nós ficarmos presos só com relação à doutrina, tentar separar doutrina e prática, a Bíblia não separa, mas se nós tentarmos separar isso, nós vamos entrar num legalismo, numa religião falsa, que tem o conhecimento, mas vive errado. E se eu quiser praticar sem a base correta, eu entro no pragmatismo, eu vou ficar tentando, na tentativa e erro, fazer coisas. Então, Paulo sempre, ele dá a base, ele fortalece com a verdade e fala, agora isso tem implicações na vida de vocês. E é o que Paulo faz isso aqui também na carta aos Efésios. Nós vemos que a partir do capítulo 4 ele começa a falar, viver em unidade, não andar como gentios, deixar a gritaria, deixar a mentira, praticar a verdade, ser misericordiosos uns com os outros. Isso é possível porque nós somos separados, alcançados pela graça de Deus. Toda a base está lá atrás. Então, quando Paulo fala aqui, o capítulo 4, ele trabalha bastante essa questão. Por exemplo, no capítulo 4, verso 1. Abra no capítulo 4, verso 1. Ele já começa a falar da questão prática. Ele fala no capítulo 1 que Deus separou, o que foi feito na cruz por nós, eleitos antes da fundação do mundo, alcançados pela graça. Capítulo 2, recebemos vida em Cristo. E agora no capítulo 4 ele está falando, eu rogo, pois, diante de toda essa verdade que foi mostrada, do que Cristo fez, eu estou rogando, é mais do que um pedido, mais do que uma sugestão, eu estou rogando por vocês, eu, prisioneiro no Senhor, que vocês andem, ou seja, que vocês vivam de modo digno da vocação a que foram chamados. Paulo tinha essa questão tão forte que ele falou assim, eu rogo para que vocês vivam de acordo com a vocação que vocês foram chamados. E como que é viver assim? Paulo vem falando, com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar e não por criar. Interessante, porque já foi criado na cruz essa unidade. Nós devemos viver de forma a preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, porque é um só Deus, um só corpo, ele vai falando dessa unidade. Depois, no verso 17 do mesmo capítulo 4, Paulo traz alguns contrastes entre a vida dos que foram alcançados pela graça e de uma velha vida de alguém que ainda não foi alcançado por essa graça. Ele diz assim no 4,17, isso, portanto, digo no Senhor e testifico, que não andeis como também andam os gentios. E como que os gentios, como que aqueles que não conhecem a Deus andam? Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Ou seja, eu penso que é assim, eu vou viver assim. E ninguém tira isso da minha cabeça. Eu acho que é certo assim, é assim que as pessoas vivem. Vocês não andem mais assim. E como que é andar na vaidade dos seus próprios pensamentos? Verso 18, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância que vivem pela dureza de seus corações. Não há nada de virtude em andar de acordo com os próprios pensamentos. Aliás, há tudo de pecaminoso. Por isso que esse texto que o Leandro leu de Filipenses fala para nós pensarmos em tudo que é agradável, boa forma, não pensarmos no que eu acho melhor, no que eu quero viver. Paulo fala isso em 2 Coríntios também 10, que nós devemos levar cativo todo pensamento a Cristo. Nós não somos livres para pensar. Se Deus nos alcançou, até os nossos pensamentos devem ser santificados, porque eles vão nos levar a ações. Semeie um pensamento, colhe uma atitude e tenha um hábito. E nós precisamos então saber que se a vida cristã, ela começa a higienizar os nossos pensamentos. Eu não sou livre para pensar na forma que eu quero da vida, do jeito que eu quero no relacionamento. Eu acho que é assim que cria filho, eu acho que é assim que casa, eu acho que é assim que negocia. Eu acho. Não tem eu acho, tem o que a palavra de Deus nos ensina. Viver conforme eu penso é viver na vaidade, no vazio dos meus próprios pensamentos.
que vão me levar para a destruição. Então, Paulo está falando, essas pessoas vivem assim porque elas estão obscurecidas de entendimento, elas não foram iluminadas pela palavra de Deus, não foram alcançadas. A mente delas ainda não consegue compreender as verdades espirituais. E tudo que elas têm é esse mundo. Tudo que ela tem são as realidades palpáveis. É dinheiro, é sucesso, é bem-estar próprio, é isso e aquilo. Vive para as coisas do aqui e agora. Não pensam na eternidade, não consideram a glória de Deus, não compreendem a palavra de Deus, porque uma mente natural não consegue compreender. Então, Paulo está falando para que o resultado disso, no verso 19, é que os quais, essas pessoas que vivem na verdade dos seus pensamentos, obscurecidos de entendimento, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Esse é o resultado de alguém que vive de acordo com os próprios pensamentos. Viver como se você mesmo fosse a sua própria lei. A autonomia é isso, eu sou a minha própria lei. E Deus nos livrou disso, pela graça de Deus, e nós não podemos mais viver dessa forma. Então, Paulo vem tratando desse contraste do viver daquele que foi obscurecido, daquele que ainda está preso aos seus próprios pecados, à vaidade dos seus pensamentos, que vive de acordo com o que está no coração, ignorando qualquer realidade bíblica, ignorando a graça de Deus, ignorando a glória de Deus, ignorando tudo que diz respeito à palavra. Ele vive do jeito que ele quer. E isso parece liberdade, mas a Bíblia trata de escravidão, porque nós nascemos escravos do pecado. A maior mentira é a pessoa falar, seja livre, faça o que você quiser, essa é a maior escravidão que tem. Ser livre é você viver como escravo de Cristo. Essa é a verdadeira liberdade que a Bíblia trata. É você ser tornado livre para viver de acordo com a lei de Deus, com a bondade de Deus. Então, Paulo agora, depois, ele começa a falar aqui no capítulo 5, ele fala outra coisa, ele fala, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, verso 5, verso 2, andai em amor. Veja como ele está falando de uma vida diferente. Não está falando de costumes diferentes. Façam isso de vez em quando, façam isso. Ele está falando, vivam em amor, imitem a Deus, andem em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta de sacrifício e aroma suave. Mas daí, no verso 3 do capítulo 5, ele trata outro contraste. Paulo vem tratando desses contrastes. Ele fala, mas toda impuditice, toda sorte de impureza ou cobiça, nem sequer nomeie entre vós, como convém a santos. Ou seja, toda sorte de impureza, de conversa, nem nomeie, nem troque o WhatsApp entre vocês, numa linguagem mais moderna. Não fique cultivando essas coisas, porque isso não convém a santos. Santos são pessoas que foram separadas dessas coisas, desses pecados. Você não pode mais ter prazer nisso, eu não posso mais ter prazer nisso. Eu não posso me divertir com coisa pecaminosa. É só um vídeo, é só uma piada. Eu não tenho que ter. O meu critério agora, o seu critério tem que ser a glória de Cristo. Até no divertimento. E Paulo está falando, nem nomeie, não fique falando em rodinha sobre essas coisas. Ele fala, verso 4, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário. A Bíblia sempre fala o que não pode e aponta o que pode. A Bíblia sempre faz isso. Antes pelo contrário, com ações de graça. Depois ele fala, sabei, pois isso, que nenhum incontinente ou avarento, tal. Depois ele fala no verso 7, não sejais participantes com essas coisas, porque nós somos separados. Não seja participantes de rodas de imoralidade, que ele diz aqui, com impuros, avarentos, idólatras, e essas pessoas não têm herança no reino de Deus. E ele diz no verso 6, ninguém vos engane com essas coisas, porque sobre essas coisas vem a ira de Deus. E no verso 7 ele diz, não sejais nem participantes dessas coisas. Veja como a vida cristã é uma vida separada. Depois no verso 8 ele diz, porque antes vocês eram trevas. Antes vocês amavam essas coisas. Antes essas coisas faziam sentido para vocês. Antes esses assuntos eram bons para vocês. Antes vocês eram trevas, porém agora sois luz do Senhor. Andais como filhos da luz. Está aqui no verso 8. Andar como filhos da luz. Como filhos de Deus. Em toda a pureza, em toda a santidade. E ele vem falando,
sobre esse viver. Aí no verso 15 ele diz: portanto, à luz de tudo isso, que vocês foram separados por Deus por uma vida santa, porque vocês eram trevas, mas agora vocês são filhos da luz, que vocês não devem participar nem de conversas, porque isso não convém a pessoas que foram separadas para esse fim. Portanto, vede prudentemente como vocês têm andado. Veja como Paulo joga essa responsabilidade, esse cuidado para cada um de nós. Você e eu precisamos, à luz da Bíblia, ver, analisar de forma prudente, cautelosa, atenciosa, diária, como que nós estamos vivendo diante da verdade que Deus já fez para nós em Cristo. Diante do que eu e você, se você crê também em Cristo, diante do que você é diante de Deus, alguém que foi separado, alcançado pela graça, para viver de forma que glorifica a Deus, não em orgias, não em bebedeiras, não em imoralidades, mas com ações de graça de forma santa, piedosa. Agora, analisa a sua vida, como que você está vivendo? Não é como que você está se comportando aqui agora, como que você está vivendo no seu dia a dia, como que é o seu casamento, como que é a sua criação de filhos, como você se diverte, como você usa a internet, como você conversa com as pessoas, como você age e reage diante das situações da vida. Seja prudente. Veja se o seu comportamento está sendo de alguém que foi realmente alcançado pela graça, de alguém que foi separado por Deus. Claro, você vai trabalhar, eu também, você vai negociar, eu também. É a forma como que nós fazemos isso. É o seu linguajar, a sua forma de pensar, de encarar a vida. Vede prudentemente como andais. Estar atentos para que o nosso procedimento não seja de tolo. Paulo diz aqui, veja prudentemente como andais. E ele vai tratar de duas formas de andar, de duas formas de viver. Primeira forma, ele fala assim, ó, veja se vocês não estão vivendo como nécios. O nécio é alguém ignorante, obscurecido de entendimento, insensato, vive de forma tola. Provérbios fala bastante sobre esse tipo de pessoa. Primeiro, Paulo, então, ele trata de um aspecto negativo, de como que nós não devemos viver. Ó, vocês devem ser prudentes, mas vejam se vocês não estão sendo tolos, nécios. Lembre, meus irmãos, Paulo está falando para cristãos. Ou seja, é possível que mesmo alcançados pela graça, nós ainda estejamos vivendo muito aquém do que Deus requer de nós. Então ele está falando, vocês foram separados, e a maior tragédia, acho que foi Tozer que diz isso, a maior tragédia do cristianismo são santos sem santidade. São pessoas que foram separadas para viver de forma santa, mas que não estão vivendo em santidade. Que não estão andando, que não estão vendo prudentemente como estão vivendo, estão apenas no piloto automático, estão deixando viver. E alguns até dando mais ouvido para conselhos de pessoas ímpias do que da palavra de Deus. Ai, que coisa linda que o fulano falou, que ideia maravilhosa, que eu nem analisa se aquilo é contrário à Bíblia, se não é. Aí um irmão da igreja vai aconselhar, um pastor vai aconselhar, não quer. Aí de repente vem, nossa, eu vi essa pessoa na internet, eu estou lendo esse livro de autoajuda, aí, as pessoas, da onde você está bebendo, da onde você está procurando viver, da onde você está tirando prudência e cautela para a sua vida. Então Paulo está falando, vede prudentemente, faça um exame da sua vida. E como que um nécio vive? Exortação negativa não como nécio. Nécio é o oposto de sábio. No verso 17 do capítulo 4, Paulo fala isso, ó, na vaidade andam os gentios, né? Testifico que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. Uma forma de viver de forma insensata, como o nécio vive, eu notei algumas características aqui, meus irmãos. Uma delas é as pessoas, o nécio, ele é governado pelos sentimentos. Ele é governado, ele não submete o sentimento dele à palavra de Deus. Ele vive pelo que ele sente. Ah, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo. Ele confia nos sentimentos dele e ele coloca o sentimento dele como referencial para a vida dele. Ele esquece a palavra de Deus, ele esquece que a fé cristã é uma fé racional, ou seja, ela passa pela nossa razão para redimir os nossos sentimentos.
A fé cristã, por isso que Paulo fala, para nós sermos renovados pela transformação da nossa mente. A palavra de Deus, ela atinge a nossa mente, ela nos dá uma nova forma de pensar, e isso vai governar os meus sentimentos. Eu vou redimir, a palavra de Deus vai redimir os meus sentimentos. Eu não vou ser mais governado pelos meus sentimentos que são contrários à Bíblia, naturalmente falando. Então eu vou submeter os meus sentimentos à palavra de Deus. Eu vou ser governado pela palavra de Deus. E a palavra de Deus vai ganhando os meus sentimentos também. Provérbios 14, 7, tem um texto que pode nos ajudar um pouco sobre isso. Foge da presença do homem insensato, porque nele não divisarás lábios de conhecimento. O insensato, ele não quer conhecimento da palavra de Deus, ele quer sentimento. Ele procura sentimento nele. Ele é guiado pelo seu próprio e enganoso coração. Quantas vezes, meus irmãos, a gente vai conversar com pessoas, vai ajudar a pessoa, mas eu estou sentindo isso. Tá, mas a palavra de Deus, ela aponta para outra direção. Ah, mas eu estou sentindo. E a pessoa não submete nada dela à palavra de Deus, ao governo das Escrituras. Ele apenas avalia tudo de acordo com o sentimento dele. Ele coloca o sentimento dele como... E isso, meus irmãos, infelizmente, tem invadido a forma como que nós, muitas vezes, adoramos a Deus. Ouça aqui que Martin Lloyd-Jones diz sobre esse perigo do sentimentalismo governar a vida e até o coração das pessoas na hora de cultuar a Deus. Veja o que ele disse. Querem passar... Ao procurar uma igreja, Martin Lloyd-Jones diz, eles querem passar 1 hora, como dizem, querem agitação, querem exercitar-se cantando hinos, cânticos que ficam repetindo, até ficarem num estado de intoxicação mental. Não querem que os façam pensar, a vida já é dura, dizem eles, sem ter que lutar com esses pensamentos e aquele. Assim tenhamos mais cânticos e menos pregação. Assim por diante, sentimentos, somente agitação e prazer. Essa é a pessoa nécia, insensata. Vocês veem a relevância disso tudo para as condições da igreja atual? Pessoas que estão colocando o sentimentalismo na hora de cultuar a Deus. Eu quero provocar um sentimento gostoso em mim. Então vamos cantar bastante, vamos chorar, vamos ficar repetindo o refrão. A pessoa que está aqui faz uma voz de choro e fica produzindo coisas para a pessoa, cavando sentimentos. E a pessoa sai daqui sentimentalmente pior do que entrou, porque ela está colocando o sentimento à luz, ela não está querendo adorar a Deus, ela está querendo agito, emoção. E muitas vezes, meus irmãos, o Evangelho, ele vai nos trazer um sentimento ruim para nós mesmos. É ou não é? Primeiro ele é amargo, para depois se tornar doce. Primeiro ele mostra, opa, eu tô com critério errado, eu estou querendo agitação, sentimentalismo, eu estou querendo... colocar aqui em nível flutuante, eu não quero pensar, eu só quero sentir bem. E eu não analiso se o que eu estou fazendo está de acordo com as Escrituras. Sentimento, viver assim é uma característica da pessoa nécia e insensata. O outro, o nécio, ele também é governado pelo desejo dele. Deus nos colocou desejos no coração, mas não para nós sermos governados por ele. E a pessoa nécia é aquela que fala assim, se eu estou com vontade, eu vou fazer. Eu quero fazer. Me deu vontade. Mas a Bíblia não diz isso, irmão. Mas eu estou com vontade, irmão. Eu sinto que eu tenho que fazer, o sentimento me trouxe esse desejo e é por aí que eu vou. Novamente, não há razão, não há ponderação, não há busca na palavra, não há oração, apenas um critério. O meu desejo, o meu sentimento e eu estou me guiando. Por isso que a sociedade vive nesse caos moral. Como que as pessoas estão vivendo hoje? Eu tenho vontade de fazer isso, eu vou fazer isso. Quem é você para falar o contrário? O nécio vive assim. O problema, meus irmãos, é que o nosso desejo, ele foi totalmente arruinado pelo pecado. Os nossos desejos não são confiáveis, não são corretos. Por isso que Deus, quando nos salva, Ele vai nos transformando todo o nosso ser. Ele vai mudando a nossa vontade, que é os nossos desejos. A fé cristã, eu já falei, ela é volitiva, ela muda os nossos desejos, as nossas vontades. Ela começa a nos colocar desejo por Deus. Não desejo para fazer o que eu penso, mas desejo por fazer a vontade de Deus.
E como um livro de Ricardo Barbosa, muito, muito bom, ele diz assim, pensamentos transformados, emoções redimidas. À medida que os meus pensamentos vão sendo transformados pela palavra, as minhas emoções também vão sendo redimidas. E eu vou começando a sentir melhor, de acordo com a palavra de Deus, eu vou começando a desejar mais a vontade de Deus, e não fazer o que eu quero. Essa é a característica do tolo. Nós lemos lá, meus irmãos, de Efésios 2. Olha aqui que Paulo diz, Efésios 2. A característica dos insensatos, verso 3, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, porque nós éramos filhos da ira. Quem vive fazendo a vontade dos pensamentos e os desejos da carne, não pode, biblicamente, se dizer que é um cristão. Você pode ter lutas, como eu tenho luta, mas ser governado por isso, não se submeter à palavra de Deus, ser relutante sempre em fazer a vontade de Deus, é a característica do nécio, do tolo, daqueles que ainda não foram alcançados. Paulo fala isso aqui em Efésios. Provérbios 10, 8. Uma característica do sábio em contraste com o insensato. Diz assim, o sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios vem a arruinar-se. Ele não pensa no que fala. Ele fala o que ele deseja, ele fala o que ele está sentindo. Ele não aceita a instrução, não aceita a correção. Sentimentos e vontades são duas características do insensato. A terceira é que o nécio, ou insensato, ou obscurecido de entendimento, ele é governado pelo seu próprio impulso e instinto. Veja, nada disso, meus irmãos, considera a palavra de Deus. É tudo coisa que ele vai cavando dentro dele mesmo. Provérbios 10, 14. Os sábios entesouram o conhecimento, mas a boca do nécio é uma ruína iminente. Os sábios entesouram o conhecimento, mas a boca do nécio é um canal de destruição. Ele é impulsivo e ele se gaba disso. Ele fala como o sentimento dele está errado, como o desejo dele está errado, obviamente o instinto dele e o impulsionamento dele vai estar errado também. Ele vai estar sendo impulsionado por tudo que é contrário à palavra de Deus. Provérbios 15, 5 fala até com relação aos filhos. Diz assim, o insensato despreza a instrução do seu pai, mas o que atende à repreensão consegue a prudência. O insensato, ele só age por instinto. Eu vou fazer. É por aqui. Não busca conhecimento, não busca instrução, não busca correção, não busca discernimento na palavra, não ora. Ele é impulsivo, ele vai pelo instinto dele. Eu acho que assim foi melhor. Aí você pergunta, irmão, por que você fez isso? Qual foi a base da sua atitude? Irmão, eu senti que eu tinha que fazer isso. Eu trouxe assim, me deu um impulso. Você orou, irmão? Não, mas eu confiei no meu instinto, no meu sentimento, no meu desejo. E a pessoa vai se arruinando. Ele não olha para a palavra, ele olha para dentro dele mesmo. E ele vai sendo governado por isso. Provérbios 12, 15. Eu estou lendo alguns textos de Provérbios para nós vermos como a palavra de Deus alerta sobre isso. Provérbios 12, 15 diz assim, o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvido aos conselhos. Olha só, o que o insensato faz? Ele se guia. O caminho do insensato aos seus olhos parece reto. Ele sempre acha que ele está com a razão, porque ele confia na ignorância dele. Talvez nós poderíamos dizer que o insensato é alguém que age impulsionado pela própria ignorância. Ele não consulta a palavra de Deus, ele não ora, ele não busca discernimento, conselho. E por isso que ele diz, e o caminho dele, ele sempre acha que dá certo. Sempre acha que vai dar certo. Provérbios 18, 2. Veja como uma característica do insensato é que ele não gosta do conhecimento, ele não gosta do aprendizado, ele não gosta de meditar na palavra de Deus. O que diz Provérbios 18, 2? O insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu exterior. Ele não quer pensar, o insensato não gosta de pensar, ele gosta de agir. Ele gosta de agir no instinto, no sentimento, ele odeia a reflexão, porque ele está obscurecido de entendimento. Ele não pensa nas coisas do alto, como Paulo diz em Colossenses 3:2. Ele não pensa em tudo que é agradável.
de boa fama. Ele não leva cativo todo o pensamento dele a Deus, como nós lemos em 2 Coríntios 10:5. Ele não está sendo transformado pela renovação da mente dele, pela palavra de Deus. Ele desperdiça a mente dele, ele vive de acordo com o que ele pensa, com o sentimento dele. Essa é a característica do insensato. E John MacArthur, num livro dele que chama Pense Biblicamente, é um livro muito bom, chama Pense Biblicamente, para realmente nos fazer pensar de acordo com a palavra de Deus, não como insensatos. Ele diz assim: na salvação, os cristãos são capacitados com habilidade mental regenerada para compreender as verdades espirituais. Após a salvação, os cristãos precisam readaptar seus pensamentos através da renovação da mente, usando a Bíblia como ferramenta para essa renovação. Embora o objetivo principal seja o pleno conhecimento de Deus e da sua vontade, o crente precisa sempre estar atento para não retornar os seus pensamentos tolos e não bíblicos, causados pelos efeitos prolongados do pecado. Veja que é um exercício para nós cultivarmos pensamentos bíblicos. E como que nós vamos evitar voltar a pensamentos tolos pelo longo efeito que o pecado trouxe para nós? É nós meditando na palavra de Deus todo dia. Nós gastando tempo na meditação da palavra de Deus todo dia, para que a palavra vá renovando diariamente a nossa forma de pensar, nos levando a compreender a vontade de Deus, nos levando a buscar fazer a vontade de Deus, viver de forma sábia e não tola. Agora, se você e eu temos desprezado o meditar nas Escrituras, nós vamos viver como Nécio, meus irmãos. Nós vamos viver de acordo com o teu sentimento, com a tua vontade, com o meu, e nós vamos viver cada um de um jeito. Se nós nos afastarmos da meditação da palavra, da reflexão da Bíblia, da vida de oração, como que a palavra de Deus vai determinar o meu e o seu pensamento? Nós precisamos, como Josué 1,8 diz, medita no livro dessa lei dia e noite. Salmo 1 fala, medita na palavra de Deus dia e noite, fale disso, não cesse de falar disso. Nós precisamos submeter a nossa mente à palavra de Deus, para que nós não vivamos como tolos, como nécios. A pessoa que é governada, então, pelo desejo, pelo sentimento, pelo instinto, pelo impulso, ele está vivendo como nécio. E última característica do nécio, essa pode ser um pouco mais mascarada, ele é governado pelo zelo dele. É aquele cara que é muito certinho, ele confia que ele é certinho. Ele confia que ele está sempre certo, ele é zeloso demais com as coisas certas, mas ele confia no legalismo dele, nas boas obras dele. E ele começa a ser implacável com as outras pessoas, porque ele é tão zeloso, ele é tão correto, que todo mundo está errado. Todo mundo que não compactua com a vida dele, com o jeito dele, está errado. É um zelo que não é um zelo pela palavra, nesse caso, é um zelo pelo que ele acha certo. Nós devemos ser zelosos pela palavra, mas eu estou falando de um zelo pessoal. Eu creio que isso aqui, meu avô fazia isso, meu pai fazia isso, eu vou continuar fazendo isso, e quem não faz está errado, e eu penso que é assim, e eu sou zeloso nisso. Ele pode estar sincero, mas pode estar totalmente errado. Ele não pode confiar nada, a não ser o Espírito de Deus que nos governa, que nos guia. Qualquer outra coisa vai nos levar à ruína, até mesmo o excesso de zelo. Eu sou muito zeloso pela minha religião, pelas coisas que eu acho certo. Aí você começa a ser implacável com os outros. Você começa a ser o fiscal da vida dos outros, porque não faz aquilo que você colocou um padrão. E é a Bíblia que tem que nos governar. E quando a Bíblia me governa, eu começo a ser misericordioso com os outros, porque eu começo a ver que eu também faço coisas iguais e sou potencialmente capaz de fazer outras coisas. Paulo fala isso, aquele que está em pé, veja que não caia. Gálatas 6 fala, levai as cargas uns dos outros. E antes ele fala assim, quando você ver algum irmão cometendo algum erro, corrija com espírito de brandura. O legalista corrige com espírito de bravura. Ele é rigoroso, ele é exigente. Ele descarrega um caminhão de... O que está sendo governado por Deus, ele corrige o outro com espírito de brandura. Ele é suave, ele é amoroso, ele fala a verdade, mas em amor. Porque diante dele está alguém que cometeu as mesmas coisas que ele comete. Então ele não vai estar preso no zelo dele. E a Bíblia diz assim, corrige com espírito de brandura e veja que você mesmo não cometa os mesmos pecados. Esse é o sábio. O nécio só cobra dos outros, só exige, só vive como ele quer. E como que o sábio vive? Porque Paulo apontou viver não como nécio, mas como sábio. O sábio é o oposto disso, meus irmãos. O sábio ele não vive pelo sentimento dele.
O sábio não vive pelo instinto dele. O sábio não vive pelos desejos pessoais dele, pelo que ele acha ser certo. O sábio não é aquele que sabe muitas coisas sobre Deus. Não é aquele que acumulou conhecimento sobre Deus, mas é aquele que, pela graça de Deus, o que ele sabe, ele está colocando em prática. Sabedoria é você pegar o conhecimento e aplicar na prática. Nós vemos tantas pessoas que conhecem tanta coisa e são tolos. Dão uma aula sobre isso e vivem totalmente o contrário. Pessoas que discorrem, fazem uma dissertação correta, mas a vida está toda errada. Adquiriu conhecimento, mas não tem sabedoria. Que sabedoria, na palavra de Deus, indica para nós pedirmos a Deus para fazermos a vontade de Deus. Quando Salomão pediu isso em 1 Reis 3, ele pediu sabedoria para governar o povo. Tiago fala isso, peça sabedoria a Deus. Nunca sabedoria para você fazer alguma coisa à parte ou contrária às Escrituras. Claro que não. É sempre para você aprender o que eu já sei. Senhor, me dê graça para praticar. Eu sei muita coisa sobre o perdão, mas eu não consigo perdoar. Eu sei muita coisa sobre santidade, mas eu não estou tendo vida santa. Eu sou um nécio. Eu tenho conhecimento, mas eu não tenho sabedoria para viver, porque eu não me recorro a Deus, eu não peço a Deus um coração sábio para fazer a vontade de Deus. Eu estou confiando no meu zelo, no meu conhecimento, na minha vontade, no que eu acho, no que as pessoas estão fazendo, eu vou olhando, e eu não sou sábio. O sábio é aquele que se volta para a palavra de Deus. Ele não confia nada nele. Ele confia unicamente na palavra de Deus e no agir de Deus na vida dele. A sabedoria é isso. Ela vem de Deus. Ela é personificada na pessoa de Cristo. E se eu estou sem Cristo, eu estou sem sabedoria. Sabedoria não é um item que você pode pedir isolado. Diz, Senhor, eu queria só sabedoria para resolver esse problema na minha empresa aqui. Senhor, eu quero te amar de todo o teu coração, eu quero te servir, e nesse relacionamento o Senhor vai me dar sabedoria para fazer a tua vontade, na minha família, na empresa, na sociedade. Não é uma coisa, um acessório que eu quero. O fruto do Espírito não são acessórios, ele vem quando nós estamos cheios do Espírito. E a sabedoria, ela é o princípio, Provérbios 1,7 diz, o temor do Senhor é o princípio, o começo de uma sabedoria, ela vem de temer a Deus, de ter um relacionamento reverente com Deus, de amar a palavra de Deus. E nesse caminho, Deus vai me dando sabedoria para praticar na minha própria vida a palavra de Deus, o que nós precisamos, praticar na minha própria vida a palavra de Deus, e também na hora de instruir alguém, na hora de viver a vida, viver com sabedoria, ou seja, viver não impulsionado pelo que eu acho, pelo que a sociedade diz, pelo que está dando certo para alguém. Não é isso. A sabedoria do alto é alguém que me faz não ser sábio aos meus próprios olhos. Provérbios 3,5 diz, confia no Senhor de todo o teu coração. Não seja sábio aos seus próprios olhos. A sabedoria do nécio, ele é sábio. Lembra que nós falamos, há caminhos que ao homem parecem retos. Provérbios 14,12 diz, mas o fim deles é morte. O nécio, ele tem uma sabedoria, mas é a sabedoria aos próprios olhos dele, ele não considera a Bíblia. O sábio, biblicamente, é, Senhor, eu não sou sábio aos meus próprios olhos, eu não sei me corrigir, eu não sei me conduzir. Eu preciso da Tua palavra, eu preciso da Tua graça, eu preciso me dobrar humildemente à Tua palavra diariamente, para que o Senhor me dê instrução. A sabedoria, ela vem na instrução da palavra de Deus. Deus dá a palavra dele e na palavra dele tem a sabedoria e o Espírito Santo vai trabalhar naquela palavra para nos dar entendimento, compreensão e capacidade de obedecer. Então nós vamos vivendo de acordo com a vontade de Deus. Então isso é ser sábio. O sábio é um bom ouvinte. O sábio é aquele que Deus o convenceu de que ele está errado muitas vezes, que ele não pode agir dessa forma e que ele vai no arrependimento. O nécio sempre tem uma desculpa, o sábio se arrepende. Agora, sábio não é uma obra. Não veja aquele fulano, ele é sábio, que ele é melhor. É alguém que está tendo comunhão com Deus, é alguém que está se sujeitando à palavra de Deus. O resumo do sábio, então, John MacArthur mesmo diz que ser sábio é dominar a arte do viver diário por intermédio do conhecimento da palavra de Deus, sabendo aplicar a palavra de Deus a cada situação. O que Tiago fala? 1,22. Não sejais somente ouvintes da palavra,
enganando-vos a vós mesmos, sejais praticantes da palavra. O sábio é aquele, Senhor, eu ouvi isso aqui, Senhor, eu não estou vivendo dessa forma. Tem misericórdia da minha vida, Senhor, me dê sabedoria, me dê compreensão disso, arrependimento para eu viver dessa forma. Praticar a palavra de Deus é um sintoma bíblico de sabedoria. E agora, meus irmãos, a razão, Paulo diz lá em Efésios 5,15. A primeira característica do sábio, sabe qual que é aqui? Ele aproveita o tempo, remindo o tempo porque os dias são maus. Remir aqui é quase que comprar de volta, é você querer aproveitar o que você perdeu, mas é você começar a aproveitar o tempo, as oportunidades, você começa a aproveitar a vida que Deus te deu para viver para a glória dele, e você começa a aproveitar as oportunidades que você tem para testemunhar de Cristo, para obedecer a palavra, para viver para a glória dele. Você não desperdiça o tempo com futilidade, com inutilidade, com coisas vazias, com projetos apenas humanos, para que quando você e eu chegarmos diante de Deus, Deus vai falar, o que você fez com a sua vida? No dia de 24 horas eu passei tantas horas estudando, tantas horas vendo internet, tantas horas fazendo isso, e a vida foi passando. Tá, mas você aproveitou o tempo, você testemunhou de Cristo, você praticou a palavra na sua família, o tanto que você amou essa palavra, o tanto que você pensou nas coisas de Deus, o tanto que você quis a glória de Deus. Domingo eu ia na reunião. Isso não é aproveitar o tempo. E ele fala, aproveitando o tempo, aproveitando as oportunidades, porque os dias são maus, meus irmãos. Dias maus não é um dia mau de trabalho. Não é um dia que não deu certo o que você fez. Dia mau fala de um caráter espiritual. Nós estamos vivendo dias em oposição ao Evangelho, dias próximos da vinda de Cristo. Dias em que o mundo Deus está cada dia mais soltando as rédeas, e o povo está cada vez mais fluindo para uma vida sem pecado. E os dias são maus. E nós estamos tão preocupados com coisas tão fúteis, frivolidades, achando que um dia mau é um dia que deu errado alguma coisa minha. George Miller diz assim, eu considero perdido o dia que eu não meditei na palavra de Deus. Isso é alguém que... Um dia mau para nós é aquele dia que você não meditou na Bíblia, que eu não meditei. E esse eu desperdicei esse dia. Eu passei um dia inteiro sem pensar, sem cultuar a Deus na minha mente, sem lembrar das promessas de Deus, sem examinar a minha vida à luz da palavra de Deus, eu apenas vivi. Os dias são maus. O nécio não compreende essa realidade, por isso que ele vive de qualquer jeito. O nécio, o insensato, ele está obscurecido de entendimento. Ele acha o seguinte, a vida é agora. O lucro, tudo é aqui agora. O que eu tenho é esse mundo. Eu não quero saber de fim do mundo. Ele está mais preocupado com o fim do mês do que com o fim do mundo. Ele não considera que Cristo está voltando, que os dias são maus, que ele vai prestar conta da vida dele. Ele vive pelos sentimentos, desejos, vontades próprias. Ele não considera a vontade de Deus, ele não considera a compreensão da palavra de Deus. Por isso que para ele um dia mau é um dia que não deu certo os projetos dele. Ele não liga, ele fala, se melhorar um pouquinho a economia, aí fica zero. Ele não compreende que Deus está preparando esse mundo para a volta dele. Cada dia que passa está mais próximo à volta de Cristo. E nós temos que estar mais preocupados com o que Deus está fazendo do que com o que o diabo está fazendo. Porque o que o diabo está fazendo, ele está debaixo da permissão de Deus. E eu tenho que estar preocupado, por que Deus está permitindo tudo isso? Porque o dia está se aproximando. E se o dia está se aproximando e eu não sei qual é, como que eu vou viver? Como que Deus vai me encontrar? Lembra na parábola das virgens nécias, que não se prepararam para a volta para o noivo? E quando chegou não tinha azeite? Muitas vezes nós estamos assim, nós estamos na correria do mundo como nécio, esquecendo de que Deus está preparando para o seu grande e terrível dia. Grande para os que foram alcançados e terrível para os que não creram. E como que nós estamos vivendo? Por isso que a exortação é vede prudentemente como vocês estão vivendo hoje. É como um insensato que vive com sentimentalismo, só sentimento, vontade própria, desejo, ou como um sábio que procura compreender a vontade de Deus, aproveitar o tempo, as oportunidades para viver para a glória de Deus, se colocar em dia diante de Deus com arrependimento, com perdão, cultivando a comunhão da vida da igreja, uma mente saudável diante da palavra de Deus. Veja o que diz o Salmo 92, 6 e 7.
O inepto não compreende, e o estulto, ou seja, o nécio, ele não percebe isto. Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, nada obstante serão destruídos para sempre. O nécio, o insensato, não compreende. Ele vive e fala, Senhor, lembra da luta do salmista no Salmo 73? Parece que não compensa ver a Deus, porque os ímpios estão prosperando. A vida do nécio é só essa agora. Aí Deus ganhou a mente do salmista e falou, Senhor, o que tem mais eu no céu, senão a Ti? E quem eu me compraza mais na terra? O nécio não compreende essas coisas. Ele fala, a vida é aqui e agora, eu quero tirar o máximo disso. E Moisés, aqui no Salmo 90, verso 12, ele diz assim, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração. O que é o coração sábio? Você vê como Moisés fala aqui? Senhor, ensina a contar os meus dias, porque é assim, pensando, que eu vou ter um coração sábio, refletindo na Tua palavra. O nécio não gosta de pensar nas coisas, ele gosta só de agir. Senhor, ensina-me a contar os dias, Senhor. Os dias estão todos debaixo do Teu governo, Senhor. Eu não quero viver desgovernadamente. Porque quando você vive no seu governo, você vive desgovernadamente. Senhor, como que eu posso viver com coração sábio? Eu vendo cada dia como eu estou vivendo. Coração sábio. E ele diz aqui, para terminar, em Efésios 5, no final do texto, ele diz assim, remindo o tempo, porque os dias são maus. Nós temos que aproveitar cada dia, cada oportunidade que Deus nos deu. Aí ele diz assim, por esta razão, ele volta a repetir, por tudo isso, não vos torneis, ou seja, não voltem a tornar como vocês eram, vivendo como os ímpios vivem, como o seu vizinho que não conhece a Deus vive. Qual a diferença sua para o seu colega de trabalho que é ímpio? É que você vem aqui e ele não vem? Ou você tem uma forma de trabalhar diferente da dele, de relacionar com a sua família, de relacionar com Deus, a compreensão espiritual das coisas, a sua cosmovisão é diferente. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade de Deus. Jonathan Edwards, numa das resoluções dele, e nós vemos que as pessoas mais sábias, assim, à luz da Bíblia, são as que mais aproveitaram um tempo. Ele diz assim, resolvido, nunca perder um só momento de tempo, mas sim tirar proveito dele de maneira mais proveitosa que eu puder. Só que o contexto disso aqui que ele está falando é o tanto que ele se retirava para estar a sós com Deus, para falar do Senhor, para ter uma vida piedosa. E ele tinha, acho que 11 filhos, meus irmãos. Ele não era um cara aleatório que, ele faz isso porque ele não tinha tempo, ele tinha 11 filhos. E Deus deu a graça para esse homem e falou assim, eu não quero perder tempo na minha vida. E eu peguei 2 exemplos de pessoas que eu vi, que como que você vê que até as mentes empresariais, as pessoas que querem buscar tudo nesse mundo, para elas o tempo também é valioso. Zuckerberg, o fundador do Facebook, ele diz assim, eu uso a mesma camisa todos os dias para não perder tempo escolhendo o que vestir. As pessoas não se importam com o que você diz, elas se preocupam com o que você constrói. Já falaram isso para ele, e ele falou, eu não quero nem perder tempo, eu quero pôr a mesma roupa e vou fazer. Tempo para essas pessoas, porque eles querem dinheiro, querem sucesso, vale tudo. Um outro, que é o fundador da Amazon, Jeff Bezos, diz que acorda às 5 da manhã, toma logo seu café ali e já começa os encontros mais importantes para a empresa dele. Essas pessoas não perdem tempo. Todas as pessoas que conseguiram projeção no mundo foi aproveitando o tempo, do jeito deles. Mas o sucesso não cai do nada, o cara acordando 10 horas e acabando de trabalhar meio-dia. Eles dedicam aquilo para isso. Agora, nós temos um motivo muito mais sublime, que não dá nem para comparar. E o tanto que eu e você estamos aproveitando o tempo para conhecermos mais a Deus, para estudarmos a palavra, para falarmos de Cristo para os nossos filhos em casa, para praticarmos a Bíblia, na vida da igreja, o tanto que isso é importante para você. Eu duvido que essas pessoas aqui ficam escolhendo reunião para eles, vão em toda essa reunião de negócio. E a gente fica, essa eu não vou, estou cansado, a outra eu não vou, eu já fui domingo passado. A gente dá pouco valor para isso.
Para nós é melhor gastar tempo dormindo, descansando, do que cultuando ao Senhor, meus irmãos. Isso é uma verdade que nós temos que enfrentar muitas vezes. Eu valorizo muito mais tempo com as minhas atividades pessoais do que com a palavra de Deus. Isso é uma realidade que todos nós, a começar de mim, nós temos que encarar diante de Deus. Senhor, me dê um coração que ama mais o Senhor, que aproveita mais o tempo com as coisas certas. Nós nunca vamos poder falar para o Senhor, eu não tenho tempo. John Piper fala assim, as redes sociais vão ser uma prova contra os cristãos. Elas são a prova de que todo mundo teve tempo e ficou perdendo tempo lá. Até para isso nós temos que aprender a usar essas ferramentas para a glória de Deus. Você senta na frente de um celular, pega, você vê, passou 1 hora e você só viu porcaria. Ainda que não seja nada em si mesmo pecaminoso ou imoral, mas futilidade. Quem caiu, tropeçou, tá, não sei o quê, e passa 1 hora rodando o dedo, aí você fala assim, vai ler a Bíblia. Ah, não, eu estou com sono, estou cansado, e a gente tem tanta luta para isso, porque isso é uma luta espiritual, meus irmãos. O inimigo não tem problema nenhum de você passar o dia inteiro vendo o celular. Aliás, se ele puder te dar um celular melhor para você ficar, ele vai. A luta é ler a Bíblia. A nossa luta é ler a palavra de Deus. Com entretenimento, nós não temos luta. Nós temos incentivo da nossa própria carne. A luta vem para fazer o que é certo. E nós somos mestres em desperdiçar tempo. John Piper tem uma pregação que uma vez eu passei para os jovens. Eu só consegui acesso a uma... É bem antiga dele. E ele diz assim que ele conheceu um casal que se aposentou, tinha dinheiro, falou, agora eu vou passar o resto da minha vida viajando de iate, colecionando concha. Nos mais mares que eu for possível, eu vou colecionar conchas diferentes. Esse é o meu objetivo de vida. Eles iam, viajavam, gastavam dinheiro. E, consequentemente, ele viu um casal, 2 irmãs, 2 homens, cristãos que estavam dedicando a vida para servir ao Senhor, na ajuda com cristãos, servindo a Deus na igreja. E essas 2 pessoas tiveram um acidente de carro, esses 2 cristãos, e morreram. E os que estavam vivendo para colecionar concha não estavam com saúde. E as pessoas falam, só que desperdício, morreu cedo, querendo ajudar os outros. Aquilo que é vida. E ele fala assim, você quer chegar diante de Deus. Fala, Senhor, olha a minha coleção de concha aqui, ó, eu vivi por isso aqui. Rapaz, quando eu vi isso aqui, eu falei, meu Deus do céu, eu não coleciono concha, mas quantas coisas nós colecionamos? E são que você passa a sua vida atrás daquilo. E você vai chegar diante do Senhor, o que você fez com o seu tempo? Ó, eu consegui isso aqui, ó. Deus vai pegar isso aqui e fazer isso aqui, ó. Eu quero saber o que você fez que me glorificou. Então, no serviço a Deus não tem tempo perdido. E muitas vezes nós gastamos o nosso tempo porque nós não compreendemos que os dias são maus. Nós achamos que está tudo bom, que melhorar um pouquinho, que isso aqui está bom demais. Nós não compreendemos ainda, meus irmãos, o que Paulo compreendia. Por isso que ele fala, o viver para mim é Cristo. E o morrer vai ser lucro, porque eu vou estar mais perto de Cristo ainda. Então, meus irmãos, que nós não nos tornemos nécios, mas procuramos entender qual a vontade de Deus. E a vontade de Deus está revelada na Bíblia. É a nossa santificação, é a nossa comunhão com a igreja, é o nosso andar conforme Cristo andou, é o nosso aprender a perdoar, a confessar pecados, a viver para a glória dele, a aproveitar o tempo porque os dias são maus. Quantas coisas estão reveladas na Bíblia e tem pessoa que está procurando aquilo que Deus não revelou. Eu quero entender, sabe que é a cor da roupa? E aí fica perguntando. Deus já revelou a vontade dele, nós precisamos conhecer a palavra de Deus para que nós vivamos de acordo com ela. E nós não vamos ter desculpas. Pelo fato do perigo ser tão grande e a impiedade tão espantosa, a oportunidade diária tem sido algo precioso, meus irmãos. Não percamos tempo com futilidades. Nós procuramos compreender qual é a vontade do Senhor na palavra de Deus já revelada e que Deus nos dê um coração, sim, sábio, não um coração de nécio, para que nós possamos viver para a glória dele.